Olá, piscianos, piscianas, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Vamos lá ver o que você precisa saber agora? Essa é basicamente a pergunta que a gente vai responder hoje com o Tarô, tá? Vou tirar aqui 3 cartas para responder essa questão e o que cair na mesa a gente vai conversar, tá bom? Vamos lá. Nossa, a sacerdotisa tá campeã aqui nessas leituras. Quase todas ela tá saindo. Vamos ver. E saiu também essa carta dos enamorados, perdão. Que eu tava pensando em uma coisa aqui que eu já falo pra vocês. Caramba, saiu a mesma sequência de cartas na mesma ordem até para Capricórnio, Escorpião, não sei agora qual foi, mas foi assim. Mas diferente daquela outra leitura, quando eu virei, né, eu falei que estava saindo muito sacerdotisa, e aí eu me lembrei, né, a sacerdotisa às vezes é associada com Iemanjá, né, a orixá da Umbanda, das águas emocionais, né, dessa energia, assim. Então, nada é acaso, né? Eu sempre acendo um incenso antes de começar as leituras aqui. E aí eu meio que intuo, assim, eu tenho uns 10 tipos diferentes, e eu intuo, de acordo com a proposta do dia, qual que eu vou acender, né? E aí eu vi o da Iemanjá, não era exatamente o que eu tinha pensado, mas eu fiquei assim, eu vou acender, né? Eu não sou umbandista, né? Mas tenho muito carinho pela Umbanda, né? E dentro da Umbanda eu sou filho de Iemanjá, né? Eu gosto do arquétipo de Iemanjá, né? Dessa energia dela, então me afinizo com isso. E agora, por algum motivo, né, eu falei que estava saindo bastante ela, o que não é muito comum, e aí me veio muito essa energia de Iemanjá aqui. Se você acredita, né, nisso e tal, com todo respeito à sua crença, né, se não for o caso, mas posso estar falando com algum grupo aqui de de pessoas que sejam consideradas filhos e filhas de Iemanjá, né, de uma energia muito amorosa, e muito forte também, né, porque Iemanjá, ela é a rainha do mar, né, ela é da água salgada, né? Então, o mar, né, com essa imensidão, já vai falando das nossas emoções, né, das emoções de vocês piscianos, né, que precisam ser vistas, precisam ser cuidadas, mas também são a sua própria força. A força de vocês nesse momento são as suas emoções. Eu falo isso com muita certeza porque a gente tem uma outra carta de emoções aqui, que é os enamorados, né? Que vai falar do nosso coração, dos nossos sentimentos. Então, assim, acredite que a sua força nesse momento são as suas emoções. Não só nesse momento, tá? Estou me conectando com algumas pessoas que realmente têm esse lado sensível, da sensibilidade, do afeto, das emoções muito bem afloradas, muito intensas, tá? Mas que, assim como o mar, ele tem essa força, esse ímpeto, né? Às vezes ele está revolto, às vezes ele está mais tranquilo, que aí precisa ser um exercício de lidar com esses altos e baixos, né, do mar, como por assim dizer. Mas essa é a sua força, não deixe que ninguém diga. Sabe quando as pessoas dizem que você é emocionado, emocionada, que você é intenso demais, que você é sensível demais, né? E falam isso como se fosse um defeito, né? E não. É claro que tudo é a forma que a gente canaliza essas energias. Tudo é energia, né? Mas eu tô dizendo no sentido assim de, caramba, você sente as coisas, né? E mais uma vez, a minha lua é em peixes, né? Eu tô lendo aqui pra vocês, né? Peixes. Isso, eu tô falando isso porque isso já aconteceu comigo, assim, né? E muitas das vezes eu caí no erro de eu não queria sentir, né? Mas depois, com o tempo, com terapia, salvo-terapia, eu fiquei pensando, gente, mas essa é uma das minhas qualidades, eu sinto muito, né? Eu sinto, é meio paradoxal às vezes, né? Porque eu sinto tudo e às vezes eu não sinto nada, né? Enfim, papo de terapia mesmo. Mas eu tenho uma sensibilidade, eu não falo isso com vaidade, eu falo no sentido mesmo de, às vezes eu me toco muito pelas coisas, né? E aquilo me toca profundamente, né? Se você se sente assim também, tá tudo bem, sabe? É como eu falei, o importante é o que a gente faz com isso, né? Porque pode ser bom, né? Quando você tá ali se emocionando, se envolvendo com alguma coisa, mas às vezes a gente precisa ter ali administrar melhor as nossas emoções, né? Para canalizar essas energias de um jeito que seja saudável, né? Seja satisfatório. E aí eu já estou falando aqui das 2 cartas, né? Porque a carta dos enamorados também vai falar muito sobre as nossas escolhas, né? As escolhas feitas pelo coração. E acho que o que fica mais voltando para minha cabeça realmente é isso, assim, de você
entender que o seu coração está falando coisas e está sentindo coisas e trazendo para sua vida situações onde você possa continuar desenvolvendo essa energia amorosa, essa capacidade, tá? A única, talvez, conselho aqui que você precise receber nesse momento da justiça seja... Acho que eu falei que tinha saído exatamente essas duas cartas antes, eu não sei agora, toda confuso, mas enfim. Seja a justiça falando exatamente isso que eu tô falando. O problema não é sentir, o problema é o que você faz com isso, né? Você ser justo com essa energia, né, que é límpida, transparente, né, pra gente ficar com essa analogia do mar ainda, mas você canalizar isso, né, pra você dosar isso. É como se... Por isso que a gente tem duas cartas de emoção aqui e uma só de razão, que é a justiça. Para que você saiba que você tá tudo bem sentir tudo isso em profusão, mas o que você vai fazer com isso? Para onde você vai canalizar essa energia? E é a sua razão, né, esse seu lado mais crítico, mais racional, que vai delimitar. Porque você concorda comigo que não é só porque a gente é assim que significa que todo mundo mereça acessar essas nossas águas, sabe? Adentrar nesse nosso mar. Porque tem gente que não é digna. E às vezes, quando a gente só tá na emoção, a gente quer mais é transbordar. E às vezes a gente cai em algumas situações que... Não, essa pessoa acho que não precisava disso tudo, não. Acho que uma gotinha já tava bom pra ela. Porque esse é nosso espaço, sabe, sagrado, né? É o nosso jeito de ser, a nossa essência, né? E nem todo mundo tem a responsabilidade afetiva, emocional, né? O cuidado para acessar esses nossos mundos internos, né? E é a justiça que vai fazer essa triagem. É ela que vai pesar, colocar a pessoa na balança e falar, não, essa merece, essa aqui não. E tá tudo bem, né? É um exercício que a gente vai fazendo pra gente aprender também a não regar terrenos que não merecem a nossa água. Tá bom? Acho que é isso, assim. Muito bonita essa leitura pra gente encerrar aqui, né? Peixes é o último signo, né, do zodíaco. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido pra vocês. Se algum de vocês é filho de Iemanjá, sabe que é, ou se identifica, coloca aqui nos comentários que a gente vai aumentar esse grupinho. Mas se também ressoa com vocês, tá? Se são essas pessoas sensíveis, que sentem tudo, coloquem aqui. Curtam o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas. E a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até lá. Tchau, tchau.